Você já percebeu como é fácil se afastar das coisas que a gente considera importantes? Eu acho que todo mundo já passou por isso em alguma fase da vida, em alguma medida. Parece até uma tendência natural do ser humano. Sabe quando você vai se ocupando com outras coisas, a vida vai acontecendo, você vai tomando pequenas decisões, fazendo pequenas escolhas que parecem só um detalhezinho que não vai mudar nada, até que um dia você para, olha em volta e percebe que você está muito longe de onde você começou. E você tem até aquela estranha sensação de que nem foi você que escolheu esse caminho. Você já percebeu esse processo acontecendo? E olha que curioso. Essa experiência, essa sensação que a gente pode até acabar associando com a vida moderna, com a nossa sociedade de hoje, e a gente pode achar que é algo exclusivo do nosso tempo. Na verdade, já foi descrita com uma precisão absurda num poema que tem quase 3.000 anos de idade, a Odisseia. A Odisseia vai contar a história de um homem que está tentando evitar esse processo. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse poema para entender o que ele tem a nos ensinar sobre identidade, sobre memória e sobre o que significa de fato voltar para casa. Odisseu está voltando para casa depois de uma guerra, mas ao longo desse caminho de volta para sua casa, ele vai encontrando situações que, além de não serem o lugar para o qual ele queria inicialmente ir, parecem até melhores, parecem alternativas reais, lugares onde seria mais fácil ficar, formas de vida mais confortáveis. Mas, apesar disso tudo, ele escolhe continuar para o seu primeiro objetivo. Ele não desiste de alcançar aquele objetivo. E essa viagem não é uma viagem curta não, tá? Ela dura 10 anos. E ele já tinha passado outros 10 anos na guerra. Então foram 20 anos longe de casa. E ele ainda queria voltar. Ele não queria deixar que as pequenas escolhas afetassem o destino dele. Ele não queria deixar que os outros decidissem por ele. Então, essa é uma história que traz essa reflexão para os leitores. Quais são as coisas realmente importantes e pelas quais vale a pena lutar? Mesmo quando aparecem 1000 obstáculos, 1000 dificuldades e até 1000 alternativas que podem parecer melhores. Essa é a pergunta que o texto vai respondendo e elaborando a cada episódio. Só que um texto como a Odisseia, ele pode ser lido em vários níveis ao mesmo tempo. A gente pode ler ele no nível literal, no nível figurado, nível alegórico, simbólico ou estrutural, que seria referente à forma do poema. E cada um desses níveis vai adicionando uma dimensão diferente à leitura e, consequentemente, vai expandindo o significado do texto. A gente pode até trazer, inclusive, um outro vídeo aqui no canal só para explicar melhor sobre cada um desses níveis de interpretação. Então, deixa aí nos comentários se você achar que esse seria um tema interessante. Então, a Odisseia pode ser lida como uma história de aventuras, mas também pode ser lida como um mapa psicológico ou uma alegoria da alma. E essa não é uma leitura moderna e forçada, não, tá? Desde a antiguidade, muitos intérpretes já enxergavam a viagem de Odisseu como uma jornada em que o herói precisa enfrentar perigos interiores, vícios, tentações. Ele precisa ir adquirindo virtudes e se desenvolvendo até conseguir retornar para casa como um ser humano completo. Essa é uma das interpretações tradicionais desse texto. Inclusive, tem um bispo bizantino do século XII chamado Eustáquio de Tessalônica, que dedicou a sua vida inteira a estudar e comentar, além das Sagradas Escrituras, a obra de Homero. E ele abre a sua análise da Odisseia dizendo que o objetivo principal desse poema é ensinar sobre a temperança, que é algo que realmente aparece o tempo todo, se a gente prestar atenção. A temperança é basicamente a capacidade de se conter, de não ser governado pelos seus próprios impulsos e desejos, de conseguir manter uma certa coerência, uma harmonia entre os seus valores e as suas atitudes. E essa ideia atravessa toda a estrutura do poema. E se a gente começar a prestar atenção nesses padrões, a gente consegue perceber como a jornada de Odisseu realmente não se trata só de uma viagem física e geográfica, e sim de um processo de formação interior. Um outro objetivo dessa obra seria preservar a memória coletiva do povo grego. E ela
tem esse objetivo essencialmente por ser uma epopeia, um poema épico. A gente tem um vídeo aqui no canal onde eu explico tudo sobre esse gênero e eu recomendo que você assista, se ainda não tiver visto, para que você possa entender melhor esse tipo de texto. Então vamos lá. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre como que o nosso herói estava no momento em que essa jornada começa e para onde exatamente que ele está tentando voltar. Odisseu sai de Troia depois de 10 anos de guerra. Então, vamos pensar sobre como que ele viveu durante esses 10 anos. Foi uma década em um território desconhecido, combatendo inimigos, destruindo, sobrevivendo. Então, naturalmente, essa foi uma experiência que foi formadora e que deixou uma marca nele e também em todos os homens que estavam ali com ele. Ele se transformou em um guerreiro. A gente está falando de uma guerra para a qual ele nem queria ir, tá? Ele virou um homem acostumado a resolver problemas pela força, a agir por impulso, a planejar. Um homem que media o seu valor pelas coisas que ele conseguia conquistar e destruir. E essa identidade funcionou muito bem lá em Troia. O problema é que essa mesma identidade não vai servir para o que vem a seguir, para essa segunda parte da sua jornada, o retorno. Porque voltar para casa não é uma batalha bélica, é uma outra coisa completamente diferente. E o Odisseu vai precisar aprender, ao longo de toda essa jornada, que essas habilidades que ele desenvolveu durante a guerra, que faziam dele um grande guerreiro, não são as mesmas habilidades que ele vai precisar ter para ser capaz de retornar como pai, como marido, como rei. E essa transição é um dos grandes motivos do poema. Então, no nível literal, esse é o nosso herói. E é isso que a gente tem que ter em mente sobre ele quando a gente estiver lendo esse poema. No nível alegórico, a gente poderia dizer que Odisseu representa a alma humana, ou o intelecto superior. Os comentadores na antiguidade muitas vezes diziam que Odisseu é uma imagem para a própria figura do filósofo. E Penélope, que é aquela que ele persegue, é a imagem para a filosofia. Já que Odisseu está há 20 anos longe de Ítaca, a ilha está sem rei. E o palácio de Odisseu está tomado por pretendentes, que cortejam a Penélope e tentam apressá-la a se casar novamente, como se seu marido estivesse já morto. E os pretendentes, pensando alegoricamente, seriam aqueles que desejam alcançar a filosofia, mas não conseguem, porque eles não passaram pelo mesmo processo de transformação. E aí, o que eles fazem? Eles se contentam com as servas, ou seja, eles se engajam com artes e conhecimentos menores, mais fáceis, mais acessíveis, porque a filosofia é a arte das artes. Ela preside sobre todas as outras como uma senhora, assim como é a Penélope em relação às suas servas. E ela só é alcançada por Odisseu, o verdadeiro filósofo. Agora vamos pensar sobre o lugar para o qual o Odisseu quer voltar, o objetivo final dele. Ítaca é a ilha onde Odisseu nasceu, onde ele construiu sua vida, onde estão a sua esposa Penélope, o seu filho Telêmaco, o seu pai, o seu lugar no mundo. E, à primeira vista, essa ilha não tem nada de especial, tá? Ela não é a maior ilha, não é a mais rica, não é a mais poderosa entre os reinos gregos, pelo contrário. Ela é uma ilha pequena, ela é descrita no poema como um lugar alpestre, ou seja, um lugar montanhoso, rochoso, meio difícil, sem grandes abundâncias. Mas o valor de Ítaca não está no que ela oferece objetivamente para Odisseu, e sim no fato de que ela é o lugar ao qual Odisseu pertence. É o lugar onde a vida dele faz sentido, onde as relações dele existem, onde a história dele continua. Então, Ítaca representa uma forma de existência, uma vida concreta, com limites, com responsabilidades, com vínculos reais. E a gente vai ver que muitas alternativas serão apresentadas a Odisseu como se fossem testes para ver se ele realmente vai querer continuar lutando para voltar para Ítaca. Só que, por melhores que essas alternativas pareçam, nenhuma delas oferece isso que Ítaca oferece, que é pertencimento. E essa é uma palavra que tem que estar na sua mente o tempo todo quando você for ler a Odisseia. E é isso que a gente precisa saber sobre o objetivo de Odisseu no nível literal. Agora vamos pensar na imagem alegórica de Ítaca.
Se Odisseu é a alma errante, Ítaca é a verdadeira pátria da alma, o cosmos inteligível, aquilo para o qual ela naturalmente quer retornar depois de se perder no mundo material. Depois que Odisseu sai de Troia, no fim da guerra, a maior parte da jornada dele acontece no mar. Então agora vamos pensar um pouco sobre o que o mar representa. Se a gente comparar como que a gente se move na Terra, que é o espaço onde a gente está acostumado a estar diariamente, né? E como que a gente se move no mar, a gente vai perceber que são lugares muito diferentes. Fazer esse tipo de exercício, essa reflexão, né? Como que seria ficar tanto tempo no mar é muito importante para a gente se colocar no lugar dos personagens e entender as ações deles, as emoções, né? Então, na Terra, você tem referências. Você consegue se orientar, existe um caminho marcado, existe uma direção clara. E no mar, nada disso existe. Não tem estrada, não tem placa, não tem como saber, por exemplo, quanto tempo falta para chegar. Pelo menos antigamente não existia esse tipo de coisa, né? Hoje em dia a gente pode até argumentar que teria. As viagens de navio, elas dependem do quê? Do tempo, do vento, de coisas que podem mudar de um dia para o outro, totalmente instáveis. Então a gente tem que ter tudo isso em mente quando a gente estiver lendo sobre a viagem de Odisseu, porque isso tudo coloca Odisseu em uma situação em que ele precisa continuar, sem saber exatamente para onde que ele está indo. Algumas vezes ele nem navio tem mais, ele está literalmente nadando, enquanto tem ondas gigantes que levam ele para um lado desconhecido, ou tem um Deus enviando um vento que vai levar ele para um lugar que ele nunca ouviu falar. Então o mar é esse espaço de transição total. É um lugar onde as leis do mundo civilizado não se aplicam e onde o homem é confrontado com forças que estão completamente fora do seu controle. Fogem do controle humano, né? E, mais importante, o mar é também o território do deus Poseidon, que é o grande inimigo de Odisseu durante toda a jornada. E esse deus representa exatamente isso. A fúria irracional, os perigos inesperados, as grandes forças contra as quais a coragem humana parecem inúteis. Porque uma onda não tem medo da sua coragem, da sua força, né? Não representa nada para ela. Você não vai dar um soco na onda. Então, Poseidon interfere justamente nesse espaço onde Odisseu já não tem controle. As tempestades não podem ser evitadas, não podem ser negociadas, ele não consegue criar um plano para evitar uma tempestade. E o mar que ele precisa atravessar é exatamente esse mundo material. Quando a gente fala aqui de matéria, a gente está falando principalmente das vontades do corpo, das emoções, dos desejos carnais. Então a gente pode continuar a nossa interpretação alegórica pensando em Odisseu como o intelecto superior ou o anseio espiritual que navega pelo mar da matéria, que ativamente está atingindo o nosso herói através do seu corpo. Cada obstáculo que ele encontra nesse mar, cada uma das ilhas, ou o vento, as tempestades, a gente pode ler como uma força que tenta desviar esse intelecto do seu objetivo. As paixões, os apetites, o esquecimento, o conforto. E cada vez que ele resiste a essa tentação, ele está exercendo exatamente aquilo que Eustáquio identificou como o tema central do poema, a temperança. Então, antes mesmo de qualquer encontro específico, antes dele entrar em uma das várias ilhas, já existe esse primeiro nível de dificuldade, que é permanecer em movimento, permanecer perseverante em um ambiente que não oferece direção nem estabilidade e parece estar sempre contra o herói. E quando as ilhas começam a aparecer, elas trazem aquela sensação imediata de alívio. Odisseu se pergunta, será que aqui tem finalmente um povo que vai me ajudar? Mas esse alívio dura pouco, porque cada parada vai introduzir um novo tipo de risco. As ilhas, que são esses obstáculos ou episódios que testam Odisseu, são muitas, tá? A gente tá falando de uma obra literária muito extensa. Então, hoje a gente vai falar de apenas 5 desses encontros, porque senão o nosso vídeo também ficaria extremamente longo. Apesar de eu querer comentar todas elas, eu escolhi as 5 que eu acho mais pertinentes e interessantes para o vídeo de hoje. O primeiro episódio sobre o qual eu quero falar é a Terra dos Lotófagos. Depois de sair de Troia, Odisseu e seus homens começam então a passar por alguns lugares, por causa das tempestades ou dos ventos enviados pelos deuses, e um desses lugares é a Terra dos Lotófagos, ou seja, os habitantes dessa ilha comem um fruto narcótico chamado lótus. Odisseu chega lá com seus homens
e eles logo percebem que eles estão em um lugar desconhecido. Então, Odisseu, o que ele faz? Ele manda alguns homens descerem do navio para a ilha para tentarem descobrir onde que eles estão, se aquele povo é pacífico, né? E voltar com essa informação. Mas esses homens nunca voltam. E Odisseu estranha isso. E ele vai procurar esses seus homens. E aí ele descobre que os seus companheiros consumiram esse fruto. E esse é um alimento que ele tem a capacidade de apagar as suas memórias, de te fazer esquecer das coisas importantes. Então, eles simplesmente comeram e não queriam mais voltar para o barco. Eles deixam de se importar com a ideia de retornar para casa. Eles passam a querer ficar ali, onde eles estão. Ah, aqui tá tudo bem, aqui tá legal, tá gostoso, para que a gente vai voltar? Eles ficam felizes onde eles estão. Eles se esquecem do oikos, da família, do propósito, do nostos, que é justamente a dor, né, de querer voltar para casa, de onde nasce a palavra nostalgia. Eles se esquecem de tudo isso. E esses termos que eu mencionei são muito importantes para você entender o que está acontecendo aqui. Então, se você ainda não está familiarizado com nostos, kleos, oikos, eu explico tudo isso com mais calma em um outro vídeo aqui do canal, onde a gente entra nesses conceitos que estruturam a Odisseia e ajudam a dar muito mais clareza para esses episódios. Então, eu também recomendo que você assista a esse vídeo. Enfim, Odisseu se depara com esse primeiro obstáculo da sua jornada, que é o esquecimento. E olha só, o foco, a base desse poema inteiro é a memória como fundamento da identidade. Odisseu é Odisseu porque ele se lembra de Ítaca, ele se lembra de Penélope, sua esposa, ele se lembra de Telêmaco, seu herdeiro, que era um bebezinho quando ele deixou Ítaca. Se ele perde essa memória, ele perde a si mesmo. Os lotófagos são essa tentação de se dissolver numa felicidade sem passado e sem futuro, numa amnésia. É como se o lótus representasse uma experiência em que tudo fica tão confortável que não faz mais sentido se esforçar para sair daquela situação. Se tudo está perfeitamente confortável, por que você teria a ambição de sair da sua zona de conforto? Eles não se lembram do sofrimento pelo qual eles passaram, dos seus objetivos, né, da saudade que eles sentem. Eles ficam como que entorpecidos ou anestesiados pelo que eles consumiram. Eles perdem toda a ambição. Então, olha só como esse primeiro obstáculo é interessante. Ele não é um obstáculo porque ele apresenta um perigo físico para eles. Não é um monstro que você tem que enfrentar e que quer te matar. Ele é um obstáculo perigoso no sentido em que ele aniquila a sua vontade de conquistar algo, de atingir um objetivo. Ele te faz esquecer as suas motivações. Odisseu nem tenta convencer os seus companheiros de voltar quando ele os encontra, porque ele sabe que não adiantaria nada. Eles não estão nesse momento conscientes, capazes de tomar escolhas conscientes. Ele simplesmente arrasta eles à força para o navio. E esse tipo de situação pode parecer muito distante da nossa vida, mas pensando aqui em um exemplo atual, tá? Eu vou criar uma analogia mais ou menos parecida. Por exemplo, pensa que você tem uma amiga, você conhece uma menina, uma moça, que ela tá completamente apaixonada por alguém que claramente não faz bem pra ela. Ela teve um relacionamento ali que já causou muito sofrimento, já terminou até, e mesmo assim ela quer voltar, ela quer insistir naquele relacionamento. Parece que ela, de alguma forma, ignora tudo o que aconteceu, tudo que ela já sofreu, se ela foi traída, se ela foi xingada, ela ignora. Quem tá de fora desse relacionamento consegue ver com clareza que não é algo bom. Consegue lembrar, consegue dizer, olha o que você já passou, olha o que esse relacionamento fez com você. Mas, naquele momento, parece que ela esqueceu. É como se ela estivesse entorpecida por aquele sentimento. É como se a memória tivesse perdido a força. Como se ela tivesse perdido acesso à parte dela que sabe que esse não é um relacionamento bom, não é saudável para ela. Só que enquanto esse entorpecimento durar, não adianta você argumentar. Não adianta apresentar evidências, não adianta apelar para a razão, porque não é a razão que está no comando naquele momento. E às vezes, a única coisa que dá para você fazer é intervir de forma mais direta, fazer uma intervenção, bloquear nas redes sociais, apagar o número do telefone, afastar ela daquela situação, impedir o contato. Não porque ela escolheu conscientemente aquilo, mas porque ela já não está em condições de escolher algo com clareza, por causa do entorpecimento causado por esse sentimento.
Pode parecer um exemplo muito distante e bobo, mas eu pensei nisso porque eu acho que pode nos ajudar a entender um pouco o que aconteceu com os companheiros de Odisseu. Por que eles tinham se esquecido? Eles estavam em um ambiente que trazia essa anestesia dos sentimentos para eles. Eles não estavam fazendo uma escolha racional de ficar ali, tá? E nesse episódio, Odisseu já demonstra evolução ao conseguir navegar perfeitamente por essa provação. Ele não come do fruto. Então, ele tem um controle, uma liderança inabaláveis. Ele se recusa a ser tentado por aquela distração, que parece bastante boa, né? Ele se mantém firme em seu propósito. O segundo episódio, sobre o qual a gente vai conversar, é um dos mais emblemáticos, a Terra dos Ciclopes, que são aqueles seres de um olho só. Quando Odisseu e seus companheiros chegam nesse novo território, eles encontram uma caverna que é visivelmente habitada por alguém, mas não tem ninguém lá. Sendo cidadãos gregos, eles estão acostumados com a quizenia, que é a lei da hospitalidade sagrada. Qualquer hóspede deve ser recebido muito bem. Então, com isso em mente, eles chegam lá e eles já vão se acomodando, comendo, pondo o pé em cima da mesa. E, para surpresa deles, quando o dono da caverna, que é o Ciclope, chega ali na casa dele e ele encontra aqueles gregos ali, ao invés de praticar a quizenia e recebê-los bem, ele quer devorá-los. Esse Ciclope em questão era Polífemo e ele é filho do deus Poseidon. Vejam que Polífemo não é um cidadão grego que segue as leis gregas. Pelo contrário, ele representa um selvagem, um bárbaro. Ele é a personificação da força sem inteligência, da ausência de mediação social. E isso aparece de forma muito concreta na figura dele, porque ele tem um único olho. E essa característica, além de ser uma característica física, ela funciona como uma imagem simbólica de uma limitação mais profunda. É como se Homero estivesse dizendo pra gente que ele tem uma visão reduzida, que ele é incapaz de captar complexidade, de compreender o outro, sentir empatia, de contemplar algo além do imediato, como se ele estivesse preso a um único ponto de vista, sem abertura para qualquer forma de reflexão, de empatia. E isso cria também um contraste interessante com o próprio nome dele, porque Polífemo vem do grego e seria a junção das palavras poli e feme, que significaria então muitas vozes. Multiplicidade, essa ideia de circulação, de presença no discurso coletivo. Então, pelo nome, daria para entender que ele seria alguém que deveria estar inserido em um mundo de trocas de narrativas, de diálogo. E ainda assim, na verdade, ele está completamente isolado. Ele é incapaz de participar desse espaço. E aí, estando preso naquela caverna, prestes a ser devorado, né, com um ciclope que ele começa a realmente comer os seus companheiros, Odisseu usa a sua astúcia para escapar. Ele oferece ao ciclope vinho. E quando ele percebe que o ciclope já não está mais sóbrio, o ciclope pergunta a ele o seu nome e ele diz que se chama Ninguém. E aí o ciclope responde: "Ah, eu gostei de você, Ninguém. Eu vou até te comer por último." E é aí que Odisseu aproveita da situação que ele conseguiu criar e ele pega uma estaca e ele atinge o ciclope em seu único olho, e ele cega o ciclope. E quando o Polífemo começa a gritar, os outros ciclopes ali da comunidade chegam e perguntam quem que tá machucando ele. E ele responde: "Ninguém tá me machucando." E aí os outros ciclopes falam: "Ah, se ninguém tá te machucando e você tá aí com esse olho ferido, então muito provavelmente você deve ter sido castigado por um deus e você merecia esse castigo. Então a gente vai embora." Percebe que é um jogo de palavras que funciona como uma estratégia de sobrevivência, e ela encapsula perfeitamente o que a Odisseia está dizendo sobre a diferença entre força e inteligência. A bi de Polífemo é anulada pela Metis de Odisseu através do poder da linguagem. E pensando na jornada como um todo, aqui já aparece uma evolução. Quando Odisseu diz que o nome dele é Ninguém, ele está temporariamente destruindo a sua própria identidade, a sua fama, o seu kleos, que é uma das coisas mais preciosas para um herói grego. Mas ali naquele momento, para sobreviver, ele precisa se tornar anônimo, se divorciar completamente do seu ego de guerreiro glorioso de Troia. E isso funciona, né? Ele consegue sair da caverna, e isso é algo novo em Odisseu. O guerreiro que saiu de Troia provavelmente não teria conseguido fazer isso, se ele não tivesse começado a evoluir. Só que quando ele já tá são e salvo no seu navio, ele tem uma recaída. Ele comete um ato de híbris. Se você não sabe o que é híbris, o que é kleos, o que é nossos,
esses conceitos são conceitos fundamentais da cultura grega que acabaram virando tropos narrativos. E eles vão te ajudar bastante a entender por que o Odisseu faz algumas coisas que ele faz. Então você pode assistir a uma explicação detalhada sobre esses termos aqui no canal em um outro vídeo. O que acontece? Odisseu não consegue resistir e ele grita o seu nome verdadeiro, a sua linhagem, o seu endereço, tudo, para que o Ciclope saiba quem que o derrotou. É como se ele pensasse, nossa, eu fui genial aqui e ninguém vai saber disso. Então ele grita lá seu nome, olha, se alguém te perguntar, foi o Odisseu de Ítaca que te derrotou. E é exatamente esse ato, essa incapacidade de abrir mão da sua identidade, depois que o perigo já tinha passado, que cria a maldição de Poseidon, que é pai do Ciclope, e que vai perseguir Odisseu durante toda a jornada. É por isso que ele fica preso no mar. Então, nesse episódio, o monstro exterior é Polífemo, mas o verdadeiro inimigo de Odisseu é uma coisa que tem dentro dele. É a necessidade de ser reconhecido. Ele consegue vencer o Ciclope, mas ele ainda não consegue vencer a sua própria vaidade. A lição desse episódio é que existem momentos em que a sobrevivência exige que você seja ninguém. E o herói verdadeiramente maduro sabe quando fazer isso, sem que a identidade dele se perca. Só que, nesse momento ali, Odisseu ainda não aprendeu isso, nesse ponto da jornada. Ele ainda vai ter que aprender. A híbris, esse ato que ele comete, é como se fosse uma falha, um pecado que ele cometeu. É uma violação da ordem cósmica, que foi atacar e cegar o Ciclope e depois se vangloriar disso. E esse castigo que ele sofre por esse momento de híbris, de não poder voltar para casa, de ficar preso, não é uma punição injusta. É um castigo que a gente pode dizer que é pedagógico, né? Para ele aprender depois disso e se tornar uma pessoa melhor. Esse tempo, 10 anos no mar, é uma expiação dessa híbris. É o processo pelo qual o Odisseu aprende a sofrosine, que é a moderação, a prudência, que são as virtudes que ele vai precisar ter para tornar-se governante de Ítaca novamente. Então, olha que interessante. O nosso herói não é um herói moralmente perfeito. Ele tem falhas. E através dessa sua jornada, ele vai passar por um desenvolvimento pessoal, onde ele se torna uma pessoa melhor, mais evoluída. A cada encontro, a cada perda, a cada provação, o caráter dele vai sendo moldado, vai sendo criado um Odisseu mais sábio, mais contido, mais capaz de governar com prudência. O herói que chega de volta a Ítaca no final do poema, que chega lá disfarçado de mendigo, capaz de engolir insultos, de esperar pelo momento certo, é um homem completamente diferente do guerreiro glorioso de Troia. Ele aprendeu a ser ninguém quando a situação exige, e é essa capacidade que ele vai precisar para recuperar o que ele perdeu. O terceiro episódio que eu queria comentar é o encontro com a Circe. Circe é uma deusa feiticeira que vive numa das ilhas, e quando os companheiros de Odisseu chegam até a sua casa, ela os recebe com hospitalidade. Ela dá comida, dá vinho, mas depois ela os transforma em porcos. Essa imagem é quase autoexplicativa. Quem se entrega sem cautela aos prazeres que ela oferece, perde a forma humana. Os companheiros de Odisseu são bestializados. Eles não morrem, mas eles deixam de ser humanos, pelo menos em forma física. O que a gente tem que entender aqui é que essa transformação acontece por causa da falta de temperança. Quando o desejo dos homens fala, eles obedecem. Eles são governados pelos desejos. E é exatamente essa incapacidade de se colocar entre o impulso e a ação que os animaliza. Lembra que eu falei que o poema pode ser lido como uma alegoria da alma, navegando pelo mar do mundo material, onde cada obstáculo vai representar uma força que vai tentar dissolver o intelecto? Circe é, talvez, o exemplo mais literal, mais claro disso. Ela não precisa matar ninguém. Ela simplesmente aparece como algo agradável, satisfaz os desejos e a forma humana já vai cedendo por si mesma. Aqueles homens não têm esse autodomínio, essa temperança de se segurar e falar, opa, peraí, deve ter alguma coisa estranha aqui. Só que antes de chegar até Circe, Odisseu encontra o deus Hermes no caminho. E Hermes entrega a ele uma erva chamada Mole, que a gente pode dizer que é como se fosse a erva da razão. Aliás, não é por acaso que é Hermes quem aparece. Hermes e Odisseu, eles compartilham o mesmo tipo de inteligência. Eles dois são figuras da metis, da astúcia, da capacidade de transitar entre os mundos sem se perder em nenhum deles. O Hermes é o deus que circula entre o mundo dos vivos e dos mortos, entre o humano e o divino, sem pertencer completamente a nenhum deles.
E quando Hermes entrega essa erva mole a Odisseu, é como se ele estivesse reconhecendo em Odisseu alguém que já possui essa qualidade da temperança. E ele está simplesmente ativando o que já está lá. O mole é uma imagem do conhecimento que protege o intelecto de se deixar dissolver e desviar pelo prazer material. Essa distância que Odisseu consegue manter entre o que ele sente e o que ele faz. Ele consegue estar dentro daquela experiência sem ser consumido por ela. Uma vez que Odisseu mantém o seu intelecto intacto diante de Circe, ela deixa de ser uma ameaça. Ela se torna uma aliada. É ela quem vai ensinar Odisseu como atravessar o território das sereias, como descer ao Hades. E esse é um padrão também que se repete ao longo do poema. As forças que parecem obstáculos se tornam guias quando o herói age de forma elevada, com temperança. O quarto encontro é também um dos mais conhecidos, as sereias. Antes de ter que atravessar o território das sereias, Odisseu recebe um aviso muito claro da Circe, que ela já conhece esse tipo de ameaça, né? Então ela explica a ele exatamente o que ele tem que fazer para conseguir atravessar aquele trecho do mar sem sucumbir. E é importante a gente lembrar isso também, porque a sobrevivência nesse episódio depende de Odisseu escutar um conselho e aceitar um limite, aceitar que ele não é o bonzão, que vai conseguir fazer tudo sem ajuda de ninguém, de nada. Já que a Circe diz para ele que ninguém pode ouvir o canto das sereias e continuar o caminho normalmente, a única forma de passar por ali é impedir o contato ou controlar esse contato de algum jeito. Se ele ouvir o canto das sereias, não vai ter como ele chegar em seu objetivo final. Então, o que Odisseu faz? Ele manda seus homens colocarem cera em seus ouvidos para que eles não escutem nada e não se sintam tentados de ir até as sereias. Mas, no caso do próprio Odisseu, ele cria uma outra solução. Ele quer ouvir o canto das sereias, mas ele não quer deixar se levar por ele. Então, o que ele faz? Ele pede para os seus homens amarrarem ele ao mastro do navio. E ele instrui eles que, por mais que ele implore para ser solto, ninguém deve obedecer. Ele tem que ficar lá preso. E esse detalhe também é fundamental, porque ele mostra que, nesse momento, nesse episódio, Odisseu já entende que ele não pode confiar em si mesmo. E o que a gente sabe sobre o canto das sereias, geralmente, né? É um canto muito belo e irresistível. Mas, na Odisseia, as sereias usam esse canto para prometer conhecimento. Elas dizem que elas sabem tudo o que aconteceu em Troia, tudo que aqueles heróis viveram, tudo que existe no mundo inteiro. E esse canto funciona como uma espécie de síntese da memória e da fama. É algo que dialoga diretamente com aquilo que define Odisseu, que é alguém profundamente ligado à sua própria história e à forma como essa história é narrada, é lembrada. É por isso que esse episódio pode ser lido como um perigo de um tipo muito específico de sedução. Não é só algo sensorial, algo confortável. É uma sedução intelectual, porque ela oferece a possibilidade de permanecer preso ao passado, de ficar naquela contemplação daquilo que já foi vivido, dos tempos gloriosos e grandiosos, e de se deixar absorver por uma narrativa que, apesar de ser realmente bela, vai interromper o movimento da vida e a superação de algo que já está no passado. O canto das sereias é perigoso porque ele oferece a Odisseu uma versão de si mesmo da qual ele precisa se despedir, mesmo que ele não queira. Ele não vai mais ser aquele glorioso guerreiro, ele vai ser rei. Ele bem que gostaria de ficar ali ouvindo aquela narrativa que o descreve como um grande guerreiro, vencedor. Mas pensando sobre isso, a gente percebe também a genialidade dessa escolha que Odisseu faz. Quando ele se amarra ao mastro, ele cria um limite externo que o impede de ceder aos próprios impulsos. E isso já mostra essa evolução em relação ao episódio do Ciclope, por exemplo. Dessa vez, ele se antecipa. Ele reconhece as próprias limitações. Ele pensa, peraí, se eu não estiver amarrado de algum jeito e eu ouvir o canto, eu vou ceder ao meu impulso. Então, aqui ele cria uma estrutura para não se deixar levar pelos seus impulsos. É como se ele soubesse que ele vai precisar se prender a algo mais estável, mais elevado, para não ser arrastado por uma força que ele sabe que é mais forte do que a sua vontade, naquele momento, pelo menos. O mastro em si, ele é literalmente um eixo vertical. Ele é uma imagem que liga o alto e o baixo, o humano e algo que o transcende, o divino. E quando a gente olha para esse detalhe no original, na língua grega, a gente percebe também algo muito interessante. A palavra para mastro é istos.
E essa é exatamente a mesma palavra para o tear de Penélope. Quando Penélope está lá no palácio, sendo cortejada pelos pretendentes, ela não quer se casar. Ela tem esperança de que seu marido esteja vivo, que ele vai retornar para o seu lar. Mas ela está sendo pressionada para escolher um novo marido. E o que ela faz para adiar essa escolha terrível que ela não quer fazer? Ela diz para todo mundo que ela vai escolher o seu próximo marido, mas primeiro ela quer terminar de tecer uma mortalha para o seu sogro. E só depois disso é que ela escolheria e anunciaria quem seria seu próximo marido, que seria o rei de Ítaca. Então, todos os dias, o que ela faz? Ela tece essa tapeçaria em seu tear, que é aquela ferramenta milenar usada para entrelaçar a trama. Mas para ganhar tempo, para adiar essa escolha, todas as noites ela desfaz o seu próprio trabalho. E em grego, mastro e tear são a mesma palavra. O eixo ao qual Odisseu se amarra para não se perder, e o eixo em torno do qual Penélope organiza o tempo e preserva a história do seu marido, são, na língua de Homero, o mesmo objeto. É como se o poema estivesse dizendo que os dois estão fazendo a mesma coisa, cada um à sua maneira. Eles dois estão, no mesmo momento, se agarrando a algo que os mantém orientados, quando tudo ao redor está tentando desviá-los. Esse episódio é tão memorável dentro do poema porque ele concentra uma série de questões centrais da Odisseia. A relação com o passado, o poder da linguagem, a fragilidade da vontade diante do desejo. O que você quer é uma coisa, mas o que você vai aceitar fazer é outra. A necessidade de criar limites para conseguir continuar em frente. Então, tudo isso, se a gente perceber, está resumido dentro desse único episódio das sereias. O quinto e último episódio que eu queria comentar hoje é o da ilha da deusa Calipso. Odisseu está preso na ilha de Ogígia com a ninfa Calipso, que é completamente apaixonada por ele. E ela oferece para ele, assim que ele chega lá, a imortalidade se ele ficar com ela para sempre. E ela também força Odisseu a viver como seu marido por 7 anos. E ele passa esses anos lá, chorando na beira do mar, na praia, olhando para o horizonte, pensando que ele prefere morrer do que ficar ali, de tanto que ele quer voltar para casa. A Calipso representa a fantasia perfeita e eterna, a vida sem dor, sem envelhecimento, sem morte, e Odisseu a rejeita. Não é fácil, mas ele rejeita, ele consegue. Ele escolhe voltar para Penélope, que vai envelhecer e morrer, voltar para Ítaca, que é uma ilha pequena, sem nada demais, para uma vida mortal que vai acabar alguma hora. E eu acho que esse é uma das cenas, um dos episódios que melhor ilustra como que a Odisseia, assim como a maioria dos clássicos da literatura, é uma história que muda completamente, dependendo do momento da vida em que você lê. Quando um jovem lê a Odisseia, pensando que o jovem, por natureza, é uma pessoa que ainda está construindo a própria identidade, ainda está se testando, ainda não sabe exatamente quem ele é, o que ele quer da vida, ele provavelmente vai se identificar muito mais com Telêmaco do que com Odisseu, porque Telêmaco é o personagem que está no começo desse processo. É o jovem que está tentando entender quem que é seu pai, quem é ele mesmo, qual é o seu lugar no mundo, qual é o seu propósito, tudo isso. Então é muito mais fácil um jovem se identificar com ele do que com Odisseu. E esse episódio específico da Ilha de Calipso pode causar estranhamento em leitores mais jovens, porque a decisão de Odisseu de recusar a imortalidade, recusar uma deusa, uma ninfa maravilhosa que quer dormir com ele todas as noites, a decisão de trocar tudo isso, esse paraíso terrestre que ela está oferecendo, para voltar para casa, pode parecer uma decisão ruim. A gente pode ficar se perguntando, nossa, Odisseu, escolhe logo ficar aí, tá maravilhoso, tá perfeito, não tem nenhum defeito. Calipso oferece a Odisseu uma vida sem dor, sem doença, sem nada de ruim, numa ilha paradisíaca. Só que ele tá ali chorando na beira do mar, de saudade, de uma mulher que vai envelhecer, que vai ter defeitos. E um leitor jovem, que por ser jovem provavelmente não teve em sua vida ainda experiências desse tipo, pode ler isso e ficar se perguntando por quê? O que tem em Ítaca que justifica que Odisseu abra mão de tudo isso? A resposta que Odisseia dá para essa pergunta é uma resposta que só faz sentido quando você já viveu o suficiente para entender o que é o amor de verdade, o que é ter uma história que é sua, feita a partir de ideias e escolhas que você fez. Uma identidade que você construiu ao longo do tempo com pessoas específicas, em lugares específicos. Porque o que a Calipso oferece, por mais sedutor que pareça, é uma existência sem passado e sem futuro. É uma felicidade que não tem raiz em nada do que o Odisseu construiu ou escolheu. O próprio nome da Calipso
A etimologia do nome está ligada à ideia de ocultar, esconder. A ilha dela, além de ser um paraíso, é também um lugar onde Odisseu desaparece do mundo. Ele está escondido. Ele continua vivo, mas a sua história terminaria ali se ele escolhesse ficar. Ele não teria mais a sua memória e a sua biografia. E para um homem cuja identidade inteira está fundada na memória, no oikos, nos laços que ele construiu com a Penélope, com Telêmaco, com Ítaca, é impossível aceitar a oferta de Calipso, porque isso seria o apagamento de tudo o que faz dele quem ele é. Então, na verdade, ele não está rejeitando o prazer, ele está rejeitando o vazio, uma vida sem enraizamento, sem os vínculos que te custam alguma coisa, que demorou para você construir, sem o valor do tempo que passa, porque ali o tempo não acontece, não passa. Então não é uma vida melhor, é uma vida que não significa nada. E essa é uma verdade que a gente só aprende a entender depois de ter passado por certas experiências que a gente vai vivendo. Depois de entender o peso desses momentos que acabam, das pessoas que ficaram para trás, do valor que tem as coisas que a gente escolheu porque a gente quis. Não foi alguém que escolheu para nós, que impôs isso para nós. E essa escolha é uma das declarações mais poderosas de toda a literatura sobre o que dá sentido à vida humana. A imortalidade que Odisseu teria sem ter escolhido ser imortal, sem ter lutado para ser imortal, não parecia para ele um paraíso, parecia algo pior do que a morte, porque não foi ele que escolheu. Se você for ler a Odisseia, ou se você já leu e você está tentando entender melhor esse livro, que pode ser um tanto enigmático para leitores modernos principalmente, tenta enxergar esse poema pensando que essa não é só uma história sobre um herói que passa por várias aventuras e depois volta para sua casa. Essa história é sobre o processo pelo qual um ser humano reconstrói a si mesmo depois de uma ruptura total. Ele saiu de casa há tanto tempo, ele viveu tantas coisas diferentes. Será que ele é a mesma pessoa? Como ele pode voltar a habitar o mesmo lugar? Odisseu saiu de Ítaca jovem, glorioso, arrogante. E ele voltou como um homem que aprendeu o peso do tempo, o valor das coisas simples e a humildade necessária para reconhecer que a força não é o suficiente para navegar nenhum mar. Nem o mar literal feito de água e sal, e nem o mar da existência. Ele precisava de outras virtudes. A Odisseia não pergunta apenas se Odisseu vai conseguir chegar a Ítaca. Ela pergunta que tipo de homem ele precisa ser, que tipo de homem precisa nascer para que esse retorno seja possível. Porque encontrar o caminho de volta não é o suficiente. É preciso se tornar alguém capaz de voltar. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa, que tenha te ajudado de alguma forma a enxergar a Odisseia com novos olhos. Já deixa o seu comentário se você quiser que a gente analise simbolicamente alguma outra história clássica da literatura. Eu te desejo uma boa leitura e até o próximo vídeo.